Falando em histeria da imprensa, eu queria jogar para vocês um videozinho da Daniela Lima sobre o que está acontecendo com relação ao caso da embaixada. Seria isso, né? Ele é uma espécie de quase de asilo político que ele tentou se autoimpor ali por 2 dias para ver se ia ter algum problema o fato dele ter convocado manifestação na Avenida Paulista. É disso que se trata. E precisa ficar claro para as pessoas, porque senão parece que, nossa, imagina. Não é dado a ninguém o direito de descumprir a ordem judicial. Se você quiser discordar... O próprio Bolsonaro falou, é algum crime dormir na embaixada? A questão é que ele não está em território brasileiro quando ele se comprometeu a estar aqui no território brasileiro ao alcance da justiça. Eu fui falar com o Supremo Tribunal Federal, integrantes do STF, ministros. Isso aqui é uma violação dos termos colocados como condição para Bolsonaro permanecer livre durante as investigações? A ala do Supremo Tribunal Federal que eu consultei diz que, olha, claramente foi uma provocação. Provocação não é crime, pernoitar em embaixada não viola estritamente os termos estabelecidos nas decisões do ministro, então a provocação está aí. Eventos estudados pelo bolsonarismo para que ele possa escapar das mãos do Supremo ficou exposta, mas crime, o Supremo Tribunal Federal não... Aí a gente teve um lapso de recaída da Eliane Cantanhede. Vamos colocar o post dela no X. Quem, afinal, vazou os vídeos de Bolsonaro na Embaixada da Hungria? E por que para o The New York Times? Foi um lapso de pé no chão da mulher que está acostumada a fazer a militância. E tem uma imagem muito boa também, que mostra o nível das discussões que a gente tem hoje no Brasil, o absurdo que é. Vamos colocar aqui as imagens. A gente tem as imagens da Hungria, mas não tem nada de Roma, nada de Mossoró, nada do dia 8 de janeiro. Eu estava ouvindo, né, o CNN, estava ouvindo os canais hoje de manhã. O pessoal está nessa toada aqui da Malu Gaspar. Pega a visão da Malu Gaspar. Investigadores traçam calendário para condenar Bolsonaro à prisão por tentativa de golpe. Essa situação toda, você vê que ela ganha força na imprensa. Colocar aqui a matéria do UOL e o questionamento do Leandro Ruschel, que eu acho fantástico, né? Prender ou não prender Bolsonaro? O Supremo. Entre o direito e a política. Não deveria existir essa pergunta. É uma pergunta cretina na essência. Um negócio desse já é absurdo. Porque é a mesma coisa da Folha sobre o Gilmar. Olha isso. Gilmar opina sobre Bolsonaro antes do STF julgar casos e abre um debate sobre imparcialidade. Eu vou jogar para a professora Paula com um videozinho que sempre esse tipo de vídeo viraliza, mas eu acho importante porque a CNN fez um comentário hoje que eu acho que tem tudo a ver com esse vídeo. Vamos lá, do Gilmar. Gilmar, você já sabe, mas não custa relembrar. Só dizer que você, o STF, são uma vergonha para todo o Brasil, para todo mundo de bem, tá? Só isso, tá? Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você, tá bom? CNN hoje de manhã, eu tenho que falar. Ou é Globo ou é CNN, mas eu tenho que falar, professora. Você pode assistir a Jovem Pan também, Marco Antônio. Tá no mesmo caminho. Não, mas tem que olhar o que eles estão dizendo. Tem que olhar o que a Globo. A Jovem Pan deu uma esquerdada feia ali. Tá desprestigiando a emissora progressista que virou a Jovem Pan. Mas na CNN, a âncora hoje do programa matinal, de um dos dois aí, sei lá, tava falando o seguinte. Eu perguntei para o Alexandre de Moraes, né, para o pessoal do Supremo, o que eles acham disso, e os caras adiantando o voto, tudo para a imprensa. E ela falou, agora a gente vai depender da decisão do Alexandre de Moraes, porque ele foi também muito atacado, o Alexandre de Moraes, enquanto instituição. Pega essa, professor. Ele é a instituição. É o Luiz XIV. O ovo que tudo vê. Instituição, o ovo que tudo vê, né? É o Alexandre de Moraes. Agora, são tantas coisas para analisar nisso. A primeira delas é a seguinte: esses jornalistas, eu não sei se eu sinto raiva ou se eu sinto pena de verdade mesmo. Porque eles passaram por um processo de lavagem cerebral na faculdade e eles realmente acreditam que aquilo que eles estão fazendo é jornalismo, quando na verdade eles estão sendo usados como marionetes do sistema.
Primeiro lugar, que é um absurdo um ministro do Supremo ficar vazando informação para a imprensa, ministro do Supremo servindo de fonte, e outra, quando vem um jornalista, vem um comunicador, eu tenho uma informação de bastidor aqui, e ele lança simplesmente aquela informação, sem fazer uma análise, sem fazer um contraponto, ele simplesmente joga aquela informação. Quem deu a informação, seja ministro da STF, senador, deputado, político, qualquer pessoa, ele queria que aquilo fosse dito na mídia para provocar alguma reação. Então, no fundo, todos esses jornalistas, a moça da CNN, a Mortadela Lima, a Cantanhede, Esquerdonhede, Canhotede, então, todos esses jornalistas estão sendo utilizados como marionetes do sistema e tão logo eles não sejam mais úteis, tomarão um belo chute nos seus bumbunzinhos, porque ditadura não tem ombro, ela começa e vai avançando. O Estadão, que tem essa linha mais social-democrata, já percebeu, e a gente vê nitidamente a linha editorial do Estadão mudando bastante com relação ao Lula. Não estou falando que o Estadão virou de direita, que ele é conservador. Ele tem a linha editorial social-democrata. Num país com liberdade de expressão, o jornal tem a liberdade de dizer o que ele quiser. O que nós reclamamos aqui é o nosso direito de contrapor essas informações que são passadas pela mídia. Agora, com relação ao caso do Bolsonaro, isso que o Adriles falou é muito certo. Para mim, tá? Na minha opinião, é óbvio que o Bolsonaro e a defesa dele tem que dizer, não, o Bolsonaro foi lá tomar uma Coca-Cola, foi tomar uma cervejinha, foi comer uma pizza, ele teve que levar até a cafeteira. Eu realmente ainda estou impactada com o fato de não ter uma cafeteira na Embaixada da Hungria, acho isso um absurdo. Isso sim a Polícia Federal tinha que investigar como é que a embaixada não tem cafeteira, mas, gente, cá para nós, é óbvio que o Bolsonaro foi lá, a gente precisa entender em que momento acontece, né? Porque isso foi lá em fevereiro e vazou só agora. Então, assim, por um momento, a Canhotede teve um lapso jornalístico e fez a pergunta que eu já me fazia 24 horas antes, só que eu sou só a blogueira bolsonarista da extrema-direita, né? A Canhotede é que é a profissional. Quem foi que vazou essas imagens? Será que foi um funcionário da Embaixada da Hungria, como eles disseram? Na matéria diz que um funcionário da Embaixada da Hungria. Um funcionário da Embaixada da Hungria iria vazar as imagens do Bolsonaro na Embaixada para um jornal nos Estados Unidos, de um assunto que interessa só ao Brasil. Por quê? O que está por trás? Sempre tem algo por trás dessas coisas que acontecem. Então, obviamente, o Bolsonaro não foi lá para tomar uma Coca-Cola, para comer uma pizza. Ele foi lá para se proteger da ditadura, que na época, em fevereiro, bateu no gabinete do Jordi, na casa do Ramagem, na casa do Carlos Bolsonaro e depois na casa do próprio Bolsonaro, que teve o seu passaporte apreendido. Então, o Bolsonaro está sendo perseguido por uma ditadura. E no direito internacional, quem é perseguido por uma ditadura tem direito de buscar essa proteção legal. Ele tentou se proteger, de repente, mas eu não digo fugir do país, porque ele ia se teletransportar, como é que ele ia fugir do país por ali? Seria realmente complicado. E se o Bolsonaro quisesse fugir, ele não teria voltado dos Estados Unidos. Mas para mim é muito óbvio que ele quis se proteger e não há nenhum crime nisso. O crime que acontece aqui no Brasil é a ditadura. E se a gente vai se preocupar com algum tipo de fuga, que seja com a fuga do Comando Vermelho no Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, que até agora não foram encontrados indivíduos de alta periculosidade, que realmente colocam a sociedade em risco, e que saiu aí uma matéria ontem dizendo que se em uma semana eles não forem achados, as buscas irão se encerrar. Enquanto isso, está lá o ministro Lewandowski dizendo que a operação é um sucesso e todo mundo preocupado onde é que o Bolsonaro dormiu. Mas o que foi? Foi a Michelle que denunciou o Bolsonaro na Polícia Federal? É uma palhaçada do início. Eu ficaria 1 hora falando, mas por Pois agora não, eu quero corroborar. Eu quero corroborar o que a Paula falou, porque isso é muito importante, porque isso denota exatamente a esquizofrenia latente que a gente está vivendo no Brasil. Mas seria coletivo. Não, vamos anistiar as pessoas. Aí eu falo, eu, Marco Antônio também, só nós dois, acho que a direita inteira fala isso. Para anistiar o quê? A gente quer anistiar, talvez, algum dia no futuro, as pessoas do judiciário que estão prendendo, arrastando, censurando as pessoas. E aí o Bolsonaro parece que tem um entourage lá junto dele, que quer negociar com o TSE, com o STF, uma possibilidade de maior liberdade. É risível. O que a gente deveria fazer, o que a direita deveria fazer, o que o Congresso deveria fazer,
é dizer em alto e bom tom, estamos numa ditadura. Como é que você combate uma ditadura? Com armas? Eu não estou propondo isso aqui. Daqui a pouco eu vou na Polícia Federal, eu saio preso também. Tá? Eu não tenho refúgio em embaixada da Hungria. O que eu estou querendo dizer é pautas para limitar os abusos de juízes abusadores. Como é que você faz? Pedido de impeachment. O que acontece? O Senado quer 1 milhão de pessoas em Brasília pedindo pedido de impeachment. O Bolsonaro consegue regimentar essa gente. 1 milhão de pessoas pedindo pedido de impeachment e uma reforma sucessiva do judiciário. Mas não, vamos falar para reforma anistia. Bolsonaro esteve lá na embaixada da Hungria para aprender um húngaro em 3 dias. Aí a direita fica mentindo para si mesma. Adriles, aí a gente não sai desse entorno. Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu acho que, na verdade, você tem um remédio que vai curar um sintoma da doença muito específico, possivelmente, né, ou pelo menos hipoteticamente, e você tem um remédio que vai curar a doença por completo. Exato. Discutir anistia, na minha opinião... É analgésico para câncer. É um analgésico para o câncer. Analgésico para câncer. Se você quer resolver o problema, você tem que fazer a cirurgia e retirar... Mas dá para atuar em várias frentes também. As pessoas estão presas, né, Marco? A gente está discutindo semântica aqui, tem gente presa sem motivo para estar presa. Então, eu concordo. Meus amores, a gente está numa ditadura. A gente tá. É a democracia trans. Ela é a ditadura, mas se identifica como democracia. Só que a gente está discutindo semântica quando tem pessoas presas. Não é semântica, não, porque o impedimento... Só para dizer que é uma ditadura, Gustavo. Não custa nada, a direita inteira fala que estamos numa ditadura para começar a fazer alguma coisa. Só um segundo. O impedimento do Alexandre de Moraes necessariamente levaria à anulação das decisões que foram prolatadas por ele. E a reforma da Constituição é o que vai dar para a gente algum tipo de previsibilidade de segurança jurídica a médio e longo prazo. Então, eu não consigo olhar para a pauta da anistia, porque eu acho que ela ilude muito a gente para uma frustração futura. Enquanto que mas uma coisa impede a outra? Não, mas o impedimento não tem frustração futura. O impedimento é 880. Mas não tem clamor para o impedimento. O problema é esse. Não é que não tem clamor, não tem voto para o impedimento. Se tiver, esqueçam. Acabei de falar. Não tem voto, não tem, Adriles. Coloca 1 milhão de pessoas em Brasília pedindo impeachment. Não tem, é o Senado que decide. É o Senado que decide. É o Senado que decide. A gente só vai conseguir isso em 2026. Só que a gente não pode esperar até 2026 para resolver o problema das pessoas que estão presas injustamente agora. O povo pedindo impeachment, Gustavo. Mas Adriles, entenda, mas ninguém está falando em golpe. Adriles, entenda, precisa de voto no Senado. A gente não tem voto no Senado. Não se iludam. 1 milhão de pessoas pode botar do senador, botar 50 milhões de pessoas na rua. Adriles. Tá, mas assim, o impeachment de um ministro anula todas as decisões dele? É o debate. Seria um freio de arrumação. É o debate. Porque até onde eu não sou da área, né? Eu tô perguntando porque eu realmente não sei, eu nem vou entrar nesse debate técnico, mas eu vi alguns advogados falando que o impeachment não anularia, as pessoas continuariam ali, que para livrar essas pessoas, porque esse é o mais urgente. Tem senhora de 70 anos condenada a 15, 16 anos. Tem gente que perdeu a vida, que perdeu conta, entendeu? Então, a anistia, ela não vai ser uma confissão de culpa, dependendo da maneira como ela for relatada. Pode colocar ali que essas pessoas estão sendo anistiadas porque foram condenadas de forma injusta. Isso pode ser colocado no pedido de anistia. Se essas pessoas foram condenadas de forma injusta. É um remédio parcial, mas é um remédio parcial para um negócio assim que é urgente. É urgente. Essas pessoas estão presas, estão morrendo lá. O Felipe Martins, meu Deus do céu, é um negócio que revolta. Eu concordo. E eu acho que, na verdade, a gente está imbuído do mesmo senso de urgência. A questão é uma discussão sobre estratégia, porque, no final do dia, eu acho que a discussão sobre a anistia ela pode ser frustrada, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Tem gente que acha que não. Tem vários jornalistas respeitados que acham, Marco, o Supremo não iria tocar numa decisão de votar pelo Congresso. Aí eu penso, poxa, mas se isso acontece, então, quer dizer, o Supremo, que é o mais ativista, um ativismo criminoso que a gente nunca viu antes na história do nosso país, não vai tocar numa lei da anistia que está jogando nas costas dele abuso de poder, prisão política.
Claro que sim, Marco, mas aí é mais um argumento que tem, assim, para demonstrar o quão escrachada está a ditadura. É a mesma coisa que a gente fala para os parlamentares, que tem que tentar, mesmo sabendo que não vai ter sucesso. E o que tu disse é perfeito, porque tem que ter uma estratégia que englobe tudo, né? A gente precisa tirar as pessoas da cadeia, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. Então tem que ter metas de curto, médio e longo prazo, tocando junto, sendo tocadas junto, entendeu? Coisa que a gente vê que não está acontecendo, infelizmente. Tá. Para a gente matar essa questão, o Adriles está travando. Eu só acho, rapidinho, 2 segundos, Marco Antônio, eu só acho que uma coisa não anula a outra. Sim. Uma coisa não anula a outra. Você pediu uma anistia, tudo bem, aquelas pessoas que foram depredar patrimônio público e foi confundido com golpe. Aí você tem uma discussão, você pode anistiar todo mundo. Agora, qual é a impossibilidade do senhor Jair Bolsonaro, do Tarcísio Gomes de Freitas, do Marcel, que já faz isso, de pedir e convocar uma população para pedir o legítimo e democrático e previsto em lei impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso é pedido de golpe? Isso que eu estou falando, Gustavo. E tem a CPI do abuso de autoridade também, que já teria que ter sido instalada, né? Já deveria. Mas pessoal, olha só, e é por isso que a gente tem que ter, a gente não pode se emocionar com as coisas. Tem coisas que são do curto prazo, que são as pessoas que estão presas, e são as de médio prazo que a gente consegue resolver em 2026. Isso que tu está pedindo, não se resolve. Pode ser agora, pode ser amanhã. Não tem voto no Senado. Não tem voto, cara, no Senado. Ô, Paula, gente, me escuta, eu estou falando para pressionar. Sim, mas será que uma ferramenta de pressão eficiente não seria a CPI do abuso de autoridade? Porque, assim, tem mais chance da gente tocar e ficar pressionando com esse tema para quando chegar, entendeu? Curto, médio e longo prazo, tudo sendo tocado. O problema é que não tem pressão para nada. O Bolsonaro convoca uma manifestação que é maravilhosa. Não, gente, tem pressão. Tem pressão. Estado Democrático de Direito. Porra! O Alexandre de Moraes fala todo dia. Adriles, há um mês atrás, ele botou 1 milhão de pessoas na Paulista lá, cara. Como é que tu diz que ele não tá fazendo nada? Mas qual foi a pauta? Mas, Gustavo, mas o ponto que o Adriles fala, eu repito todo santo dia na Gazeta do Povo, que é: só tem Silas Malafaia, Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro denunciando o Alexandre de Moraes, o Marcel Van Hatten. Não existe. O nosso super trunfo é povo na rua, e ele não está sendo utilizado contra tem que ter pauta. Mas tem que ter pauta. Eu acho que sim. Beleza. Eu acho que sim, mas é uma leitura particular de vocês, Tá. Não, mas é um debate bom esse. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.